Fala pessoal, você sabia que a aceleração da gravidade no topo de uma montanha é menor do que a aceleração da gravidade na superfície da Terra? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que depois da vinheta você saberá. Fala pessoal, no vídeo passado falamos sobre a lei da gravitação universal descoberta por Isaac Newton. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma aplicação da força gravitacional no cálculo do campo gravitacional criado pela Terra. Tá legal? Ora, você sabe que a Terra, ela cria em torno de si uma região de influência chamada de campo gravitacional. É claro que eu não posso ver esse campo, eu não posso pegar nesse campo, mas eu posso provar a existência desse campo mediante a um elemento de prova. E o nosso elemento de prova é uma massa qualquer, tá certo? Imagine que nós temos aqui a Terra e a uma certa altitude da Terra nós temos um objeto de massa m, tá certo? Ora, você sabe que todo objeto dentro do nosso campo gravitacional ele fica sujeito a uma força chamada de força-peso, tá certo? Você sabe que o peso, ele nada mais é do que a força com que a Terra nos atrai. Claro que a Terra nos atrai para o centro dela, porque teoricamente, para efeito de simplificação, a gente considera como se toda a massa da Terra tivesse localizada no seu centro. Aliás, a título de simplificação, a gente vai considerar a Terra uma esfera. A gente sabe que não é verdade. A gente sabe que a Terra é achatada nos polos. Ela tem uma forma chamada de elipsoide oblato. Ela é achatada nos seus polos. Eu vou considerar como se ela fosse uma esfera. Eu vou considerar como se ela fosse estacionária. A gente sabe que não é verdade. A Terra possui uns 14 movimentos, dentre eles translação, rotação, precessão, nutação, mas eu vou imaginar como se a Terra ela fosse estacionária. E para efeito de simplificação também, a gente vai considerar que ela seja homogênea e que toda a massa dela esteja localizada em seu centro, tá certo? Então, quando você tem um objeto dentro do nosso campo gravitacional, ele vai ficar sob a ação de uma força que é a força-peso. Peso é a força com que a Terra nos atrai. A Terra nos atrai para onde? Para o centro dela. E pessoal, aquilo que nós chamamos de peso nada mais é do que a força gravitacional, beleza? Então bora lá, peso é a massa multiplicado pela gravidade. A força gravitacional ela vai ser dada por G, produto das massas, a massa da Terra vezes a massa do objeto, dividido pela distância ao quadrado. Só que a distância entre o objeto e o centro da Terra, essa distância vale H mais R. A distância entre o objeto e o centro da Terra, essa distância vale H mais R. Então vai ser H mais R elevado ao quadrado. Beleza? Pergunta. O campo gravitacional da Terra, aqui nesse ponto, ele já existia ou ele só passa a existir quando eu coloco esse objeto nesse ponto? Ele já existia. A única função desse objeto é me provar que ali existe um campo gravitacional. E de que maneira esse objeto me prova? Ficando sob a ação de uma força que é a força-peso. Beleza? Então é por isso que a massa do objeto ela vai ser simplificada, provando que o campo gravitacional naquele ponto não depende da massa do objeto, e sim da massa da Terra, tá certo? Então, simplificando a massa do objeto,
Daqui você tira aqui G, que é o campo gravitacional naquele ponto, vai ser dado por Gm sobre H mais R ao quadrado. Pessoal, isso aqui é uma divisão. Você sabe que quando você aumenta o denominador de uma fração, o resultado vai diminuir. Então, se você aumentar o denominador dessa fração, o resultado, que é o G, vai diminuir. Trocando em miúdos, se você aumenta a altitude, a gravidade ela vai diminuir. Isso é claro. A Terra é a fonte desse campo gravitacional. Então, quanto mais distante você estiver da Terra, menor é a aceleração da gravidade, beleza? Se você aumenta a altitude, a gravidade ela vai diminuir, beleza? Agora, esse é o valor da aceleração da gravidade numa altitude qualquer. E se eu quiser a aceleração da gravidade na superfície da Terra? Ora, gente, se você trouxer o objeto para a superfície da Terra, isso quer dizer que aquele H, que é a altitude, vale zero. Então, se você pega a equação que acabamos de deduzir, e se você faz a altitude igual a zero, e se você zera esse valor de H, a equação fica Gm sobre R ao quadrado, beleza? Então, para eu achar a gravidade numa altitude qualquer, eu utilizo essa equação. Mas para eu achar a gravidade na superfície da Terra, eu utilizo essa equação. A gravidade na superfície, ela vai ser dada por Gm sobre o raio da Terra ao quadrado. Tá certo? Até a próxima videoaula. Fala pessoal, dúvidas, comentários, sugestões? Deixa aqui embaixo que eu irei responder.